Opa, sejam bem-vindos a mais uma aula que hoje não é sobre esquistossomose e vocês vão entender no decorrer dessa aula. Essa aula eu estou preparando aqui em pedido da Camila Pessoa, que deixou um comentário aqui na última aula e eu estou atendendo aqui hoje fazendo uma questão da banca IDECAN. Mas antes, quem sou eu? Eu sou o professor Jairão Oliveira, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia e eu também sou, além de professor, sou concurseiro como vocês. Bem, quando eu estava pesquisando as questões da IDECAN, eu me deparei com essa aqui e eu achei, não, essa aqui, apesar dela, eu achar que ela não vai render uma aula muito grande, mas eu achei ela interessante por um fator que eu vou explicar no final dessa aula. Então vamos lá. É uma questão de 2017 pela banca IDECAN, aplicada na prefeitura de Manhumirim, Minas Gerais. Nome curioso dessa cidade, para o cargo de agente de combate às endemias. Vamos ler a questão? Determinantes no modelo processual são fatores contribuintes e determinantes parciais que, em sua articulação e provável sinergia, propiciam a atuação do estímulo patológico. Defecar próximo a mananciais sem tratamento gerando fator de esquistossomose ou hábitos alimentares perigosos. São atos considerados determinantes: A. Culturais, B. Ecológicos, C. Econômicos, D. Psicossociais. E aí? Estão ligados já nesse tipo de questão? Bem, antes de continuar, deixa eu fazer logo um disclaimer aqui, antes que alguém venha me corrigir lá nos comentários, né? Eu sempre gosto quando as pessoas me corrigem e tal, mas eu vou falar, ó, aqui a palavra esquistossomose é esquistossomose, mas eu tenho um mau hábito de engolir esse S, eu sempre falo esquistossomose. Então se vocês virem eu repetindo a palavra errada durante o vídeo, aqui durante a aula, por favor, relevem. Mas sim, para a gente entender essa questão, eu separei dois elementos aqui que é interessante que a gente saiba de cabeça, que é justamente o fator esquistossomose e hábitos alimentares perigosos. Como eu disse, eu vou explicar com calma. Depois a gente volta lá no final para responder a questão. Vão aí já pensando qual seria a questão correta, a alternativa correta. Primeiro vamos fazer uma pequena revisão aqui sobre a esquistossomose. Esquistossomose. Vamos lá. Hoje não é uma aula propriamente sobre a esquistossomose, mas é importante a gente saber o mínimo para conseguir entender a questão. Aqui do lado nós temos esse esquema que não fui eu que fiz, eu peguei lá no site InfoEscola e eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram ver pessoalmente, né, e olhar toda a matéria que está lá. Aliás, é uma matéria muito boa. Eu recomendo que vocês deem uma olhada para aprofundar seus conhecimentos. Bem, mas vamos lá. Onde é que se inicia o nosso ciclo aqui? Nós começamos então com o ciclo 1, que é quando o homem defeca e nas fezes estão contidos lá os ovos do parasito. Esses ovos vão incluir em miracídios, que são larvas, que vão contaminar então caramujos de água doce. Lembre-se bem, caramujos de água doce, não são caramujos terrestres. Quais são esses caramujos? Hoje eu não vou falar, mas existem as espécies corretas que às vezes caem em prova. Quando a gente for fazer uma aula só sobre esquistossomose, eu digo direitinho. Aqui a gente está fazendo só uma revisão para essa aula não ficar muito longa. Bem, esses caramujos então vão lá desenvolver os bichos e tal, e daí vai sair uma nova larva. Que larva é essa? São as cercárias. As cercárias então vão infectar o humano, que é o hospedeiro final. Chegando no humano, vai ter novamente lá, os bichos vão se reproduzir e tal, reiniciando o ciclo vicioso da coisa até infectar um novo humano. Ah, professor, como é que a pessoa se infecta? Para quem não lembra, você tem que estar em contato com a água contaminada com as cercárias. Qualquer horário, professor? Não, tem um horário específico. Salvo engano, nesse momento, estou bem lembrado,
mas é ali nos momentos mais quentes do dia, ou seja, a partir das 10 horas e vai até umas 3 horas por aí, que é o momento em que as cercárias estão mais ativas. Professor, se as cercárias não encontrarem um humano, o que é que acontece com elas? Elas morrem, simples assim. Se elas não encontrarem um humano, o ciclo vai se encerrar ali. Então, professor, é fácil de resolver essa doença, né? Não é tão simples assim. A malária é a principal doença de um parasita no mundo, né? Em termos socioeconômicos, que afetam a população mundial, principalmente as populações mais carentes. E a segunda é justamente a esquistossomose. Lembrando, esquistossomose. Então, a esquistossomose não é brincadeira, ela afeta uma grande parcela da população e isso é um problema real e sério e que vocês precisam saber também. Após a dengue, que eu julgo ser a doença principal que você que quer prestar concurso na área, tanto para a CE como para a ACA, a gente combate as anemias e a gente comunitária de saúde, a esquistossomose tem que estar no seu hall de conhecimentos. Eu separei aqui eu separei aqui uns elementos que sempre cai em provas quando cai esse tema. Primeiro é a questão das larvas. Eita, que meu mouse hoje está terrível, viu? Vamos lá. Larvas. Professor, larvas? Como assim? Sim. No ciclo do parasito é sempre cobrado alguma questão sobre larvas. Já caiu em várias provas minhas. E a principal é essa aqui. Os miracídios e as cercárias. Uma questão eu lembro de ter fazido agora, não lembro qual foi a banca, me cobrou. E lá dizia, os miracídios infectam o homem e o homem libera cercárias que vão infectar os caramujos. Errado, erradíssimo. Os miracídios saem dos ovos que estão nas fezes do humano que tem contato com a água, ok? E esses miracídios são larvas que vão nadar e infectar os caramujos aquáticos, como eu já disse. Lembre-se bem, os miracídios infectam os caramujos aquáticos. Professor, todo caramujo não é aquático? Não, não é. Tem muito caramujo que é terrestre. Não muito não, mas vamos dizer, tem alguns caramujos que são terrestres. Por exemplo, o caramujo africano que foi trazido aqui para o Brasil, não sei quando, mas faz um bom tempo, que era para ser consumido como a iguaria e tal. Só que o brasileiro odeia essas nojeiras e aí o bicho se espalhou pelo ambiente e hoje em dia vira um problema ambiental sério, porque além dele afetar a fauna natural, ele transmite outras doenças como, por exemplo, a meningite. Sim, tem um tipo de meningite que é transmitido por esse caramujo africano e tal. Então se você vê na sua... Assim, se estiver andando por aí, em algum lugar você vê algum caramujo, você não sabe identificar qual é, por prevenção, não toque nele. Pelo amor de Deus. Sim, continuando, as cercárias então vão sair do caramujo aquático e vão infectar o humano. Agora sim, completando o ciclo. Completando o ciclo? Calma aí, ainda tem mais. Qual é o hospedeiro final, professor? É o caramujo. Já caiu isso em prova para mim, vai cair para vocês também. Chegou lá, o caramujo é o hospedeiro final do parasito que causa a esquistossomose. Errado. O caramujo é o hospedeiro intermediário. O homem é o hospedeiro final. Professor, por que o homem é o hospedeiro final e não o caramujo? Por uma simples questão. É no homem que ocorre a reprodução sexuada do parasita. Aqui no cantinho, nós temos aqui essa indicação. Estou circulando aqui no cantinho, tentando pelo menos, dos parasitas tendo o seu coito e tal. E daqui que eles vão descer até lá no intestino, depositarem seus ovos nas fezes e as fezes vão sair, né, quando o homem for defecar. Então lembre-se disso, novamente, caramujo, hospedeiro intermediário, homem, hospedeiro final. Essa é só uma revisãozinha, como eu disse, a gente vai ter uma outra aula em algum outro momento, tendo uma aula completa só sobre esse assunto, tem mais detalhes que precisam ser explicados, mas já com isso aqui você já mata pelo menos 80% das questões que ocorrem sobre esquistossomose, certo? O outro termo que eu destaquei foram a respeito dos hábitos alimentares perigosos. Assim que eu li a questão, me bateu uma certa dúvida do que ele está falando nessa questão que é sobre esquistossomose. E aí que foi que eu me liguei. Essa questão, na verdade, não é sobre esquistossomose. Quando a gente retornar lá para a questão,
a gente discute um pouquinho melhor sobre isso. Mas quando ele fala de hábitos alimentares perigosos, é na verdade uma questão de higiene mesmo. Por exemplo, eu botei aqui no cantinho esses exemplos, deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá marcado aqui, doença de Chagas. Isso aqui em cima é um potezinho com açaí, o açaí que a gente gosta de consumir aqui fora do norte, né? Cheio de frutas, de leite condensado, a gente, enfim, bota vários condimentos não, bota vários complementos no açaí, porque na verdade a gente não come um açaí puro, a gente come um açaí que já é uma mistura e tal. E como eu disse na aula passada, e eu vou repetir aqui, a doença de Chagas, hoje em dia, ela não é mais não seja mais o principal fator de transmissão não é mais o vetor vetorial. Vou repetir. O principal fator de transmissão não é mais o fator vetorial. Professor, o que é fator vetorial mesmo, que eu não estou lembrado mesmo? É quando um ser vivo transmite um agente etiológico que pode causar uma doença no ser humano. Sim, é uma visão bem antropocêntrica da coisa. Mas, enfim, o que acontece? O percevejozinho está lá, andando em cima dos pés de açaizeiros, né, os açaizeiros lá, e defeca em cima do fruto. E aí o parasita tá ali. E pegam-se esses frutos e tal, e em vez de ter um processo higiênico e tal, que é um processo de pasteurização, que é o que poderia matar esses parasitas, acaba que as pessoas ingerem ou direto ou vendem macerado e tal os ovos ali do bicho, ou as larvas em si, que quem vai consumir lá na ponta vai acabar sendo infectada também. Pode ser, não quer dizer que vai ser, mas pode ser infectado também pela doença de Chagas e muitas vezes nem sabe, porque na grande maioria dos casos a doença de Chagas não apresenta sintomas, não tem, né, como você saber. Então quando você for consumir açaí, eu recomendo que você consuma um açaí de procedência. No nosso caso aqui, que seja industrializado. Isso é curioso falar, né? Falar que um produto industrializado é mais saudável do que o natural. Eu não estou dizendo que é mais saudável, estou dizendo que é mais seguro. E falando em segurança, outra coisa que é bastante comum também e vem sendo difundida na população é o consumo de carne crua. Crua, professor? Como assim? Você está exagerando, não? Pode ser que eu esteja exagerando um pouquinho. Mas se você gosta de um churrasco, como é que você gosta? Você gosta da carne bem passada, ao ponto ou mal passada? Eu vejo aí na internet sempre o pessoal dizendo, não, consuma churrasco com a carne mal passada, que você vai ter todo o sabor da carne verdadeiro, que não sei o que mais lá. Eu já vou lhe dizer uma coisa, meu querido. Se você está estudando para passar nessa área, né, nessa área tanto de anemias como agente de saúde, você vai acabar se traumatizando com algumas coisas. E uma delas é a carne mal passada, quase crua, carne ao ponto também. Por quê? Porque tem várias doenças que podem ser transmitidas quando você ingere esse tipo de carne mal passada ou mal cozida. E uma delas é a teníase ou a cisticercose. Os nomezinhos complicados, você também vai ter essa dificuldade, mas a gente aprende com o tempo. Como é que adquirir isso, professor? Bem, o animal lá, na sua fase de vida, ele tem contato com os ovos da tênia, seja no pasto, seja numa ração, seja como for, e esse organismo passa para dentro do animal se reproduz e quando o animal é abatido, tá lá na carne do bicho, tanto o parasita em si, como pode estar os ovos. Aí você consome aquilo, não teve um processo adequado de cozimento, ou então de fervura, ou de assado, né? Se for assado no fogo. Isso aqui, na verdade, ficou muito bem assado, né? Olha só, tá pegando fogo. Meu Deus do céu. Mas deu para entender, né? E aí você pode adquirir uma dessas doenças. Esses foram 2 exemplos, mas existem vários outros exemplos. Como, por exemplo, você vai consumir uma fruta e você não lava direito, você não sabe por onde essa fruta veio, não sabe se tem algum parasita ou não. E mesmo lavando direito, às vezes o parasito está lá dentro e você acaba ingerindo isso e sendo contaminado. Isso para frutas, mas tem também para vários outros alimentos. Você vai consumir uma refeição que passou do dia para a noite na geladeira e você confiando que por estar na geladeira não ia lhe causar mal algum, você consome aqui, e nesse caso nós não estamos falando mais de parasitas, mas
por outras coisas, como fungos, bactérias, que se disseminam nesses meios. Não são, nesse caso, parasitas, né? São outra classe que você vai ter conhecimento também no futuro, se é que você já não tem. Mas enfim, existe uma miríade de coisas em questão de hábitos alimentares que são perigosos à nossa saúde. Como eu disse, comida mal cozida, comida vencida, comida levemente estragada que muita gente come por se confiar e tal, e comida contaminada por manuseio inadequado. Enfim, lidar com alimentação é uma parada bem complexa. Então, deu para entender, né, do que a questão está falando quando se fala de hábitos alimentares perigosos. Voltamos então para a questão. Eu vou ler de novo aqui e agora a gente vai comentar um pouquinho sobre por que essa questão não é sobre esquistossomose. Vamos lá. Determinantes no modelo processual são fatores contribuintes ou determinantes parciais que em sua articulação e provável sinergia propiciam a atuação do estímulo patológico. Calma. Professor, e essa questão aqui, você não vai explicar? Não precisa. Você não precisa pensar nisso nesse momento. Vamos lá, vamos com calma. Defecar próximo a mananciais sem tratamento, gerando fator de esquistossomose. Essa parte aqui, ele está falando sobre a esquistossomose, ok? Ou hábitos alimentares perigosos. Já falei disso, que são, né? São atos considerados, e aí vem a mamata. Nas opções aqui, nenhuma delas está falando sobre a esquistossomose. E aí nós podemos pensar, são das alternativas. São atos culturais? Talvez. São atos ecológicos, né? São fatores ecológicos, aliás. Aí você pensa, olha, tem a ver, não tem? Porque o esquistossoma, ele está lá na sua ecologia, né? É o seu ciclo ecológico. Ele passa do homem, vai para a água, contamina os caramujos, sai do caramujo e volta para o homem. Isso estaria certo, então. Mas e os hábitos alimentares? Não. Então, vamos lá descartar essa daqui. Descarta essa. C. Fatores econômicos. Esse tem a ver. Vamos lá considerar. Quem é que mora perto de mananciais e que defeca na água e que pode ter hábitos alimentares perigosos? Geralmente são os pobres, né? São pessoas que não têm condições de estar em uma moradia pá, massa e tal. E aí, quem é pobre no Brasil? Quase todo mundo, né? Nós temos uma população pobre no Brasil e no mundo muito grande. Mas, entretanto, os hábitos alimentares não é exclusivo só dos pobres. Hábitos alimentares está em todas as classes da sociedade. Bem, então nessa questão aqui, a gente não vai marcar porque a gente ainda está pensando ainda nas alternativas. Então, a letra D aqui seriam fatores psicossociais? Não, não é. Psicossociais está mais direcionado à saúde mental e tal. Não é esse. Esse aqui não tem nada a ver. Então, sobraram duas questões. Fatores culturais e fatores econômicos. Então, vamos lá. Quando as pessoas vão lá e defecam na água, nos mananciais ou próximo a eles, ou que ingerem produtos, alimentos e tal de forma perigosa e tal, nós estamos falando de um fator cultural. Sim, a letra A é a questão que nós deveríamos ter marcado caso tivéssemos feito esse concurso. Mas, professor, e a questão econômica lá? Aqui, no meu ponto de vista, são os fatores culturais realmente que envolvem tanto o fator da esquistossomose quanto os hábitos alimentares. Você está inserido em uma sociedade, em um grupo, em uma vila e tal, né, que já tem aquele hábito de fazer aquelas coisas, ir no mato, dar aquela cagada e tal, de não ter um certo trato com a alimentação e tal, e ali é que cria-se todo esse círculo vicioso e tal. Os fatores econômicos não são necessariamente
um fator que vai levar a ter esquistossomose em uma região. Por exemplo, pode ter uma população ribeirinha que não tem um hábito cultural de defecar próximo ao rio ou no rio. Ou seja, mesmo eles estando no mesmo fator econômico, as duas populações aqui, tem a população ribeirinha A e a B. Na A, eles defecam na água. Na B, não, porque o pessoal culturalmente acha isso inadequado. Então aqui a gente está caminhando para ver que o fator cultural é o que se melhor aplica nessa questão. Aí a questão dos hábitos alimentares, mesma coisa, né? Vai ter a comunidade A, a comunidade B, que estão todos no mesmo fator econômico, mas que em uma comunidade existe o hábito cultural de se lavar os alimentos antes de se consumir, e na outra não. Apesar da questão ser um pouco chata mesmo, se você pensar bem, a questão leva para a alternativa A. Tá, professor, e esses fatores contribuintes, determinantes parciais que em sua articulação e provável sinergia propiciam a atuação do estímulo patológico? Não serviu para nada. Se vocês pararam para analisar esse vídeo, eu não expliquei nada disso aqui e eu não vou explicar porque não precisa. O que você precisa saber são esses dois fatores que eu expliquei no decorrer da aula. Bem, gente, por hoje é isso. Eu achei que essa aula ia ser um pouco mais curta, mas acho que a gente aprendeu bastante coisa interessante no decorrer dessa aula. Mais uma vez, obrigado a Camila Pessoa, que fez a sugestão lá nos comentários do último vídeo. Se você tiver também alguma sugestão, um dia, quando eu tiver tempo e disposição para gravar o vídeo, eu preparo aqui uma aula e a gente discute mais alguma coisa interessante relacionado a essa área de atuação. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em uma próxima. Tchau!